E aí, Ruralinos, tudo beleza? Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está estudando. E agora vamos apenas finalizar o estudo das quádricas com o caso geral e estudando alguns exemplos característicos das listas que a gente vai ter que fazer. Vamos então ver como é que a gente identifica as quádricas no caso geral. Quando a quádrica tem o ponto central fora da origem, ao invés de fazer as interseções com os planos coordenados x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 0, vamos fazer interseções com os planos paralelos aos planos coordenados que passam no ponto central. Por exemplo, se a quádrica tem ponto central 1, menos 2 e 5, a gente tem que fazer as interseções com os planos x igual a 1, y igual a menos 2 e z igual a 5, exatamente correspondendo a cada uma das entradas do centro, para identificar a quádrica. Então o procedimento é relativamente simples, é análogo ao anterior. A gente só vai mudar os planos que a gente vai usar para interceptar. Então, as quádricas podem ser identificadas com as três curvas de interseção com os planos que passam pelo seu centro, paralelos aos planos coordenados. Se eu obtiver 3 elipses, eu tenho um elipsoide. Se eu obtiver duas parábolas no mesmo sentido e um ponto, eu tenho um paraboloide elíptico. Se eu obtenho duas retas e um ponto, ou seja, duas vezes eu obtenho duas retas e depois um ponto, eu tenho cone elíptico. Se eu obtenho duas hipérboles e uma elipse, o hiperboloide de uma folha. Se eu obtenho duas hipérboles e vazio, o hiperboloide de duas folhas. E se eu obtenho duas parábolas em sentidos opostos e duas retas, eu tenho paraboloide hiperbólico. Essa é a maneira de interceptar. Tá? Essa é a maneira de interceptar e de identificar a superfície a partir das interseções. Tá certo? Vamos a exemplos. A superfície x menos 8 ao quadrado sobre 4 menos y mais 7 ao quadrado sobre 9 mais z mais 2 ao quadrado sobre 16 igual a 1. Ela tem ponto central, é só observar aqui. Nesse caso já está na forma padrão. Só observar que o ponto central é 8 menos 7 menos 2. Então, eu tenho que interceptar com os planos x igual a 8, y igual a menos 7 e z igual a menos 2. Para zerar cada um desses termos, eu preciso dessas interseções. Fazendo a interseção com o plano x igual a 8, eu vou zerar esse cara aqui. E vou ficar com menos y mais 7 ao quadrado sobre 9, mais z mais 2 ao quadrado sobre 16 igual a 1, que é uma hipérbole. Com y igual a menos 7, eu vou zerar esse cara aqui, vai sobrar uma elipse. Tá aqui. Com z igual a menos 2, vou zerar esse cara, vai sobrar outra hipérbole. Com duas hipérboles e uma elipse, eu tenho um hiperboloide de uma folha. Tá certo? Essa é a forma de identificar. Vamos a outro exemplo. Bom, x menos 1 ao quadrado sobre 4 igual a y2 sobre 9 mais z mais 3 ao quadrado sobre 16. Qual é o ponto central? 1, 0 e menos 3. Então, eu vou interceptar com que planos? Com o plano x igual a 1, com o plano y igual a 0 e com o plano z igual a menos 3. Com x igual a 1, substituo 1 aqui, vai zerar essa parte. 0 igual a y2 sobre 9 mais z mais 3 ao quadrado sobre 16. Essa soma aqui, dando 0, implica que os dois termos que estão aqui ao quadrado têm que ser 0. Ou seja, o y tem que ser 0 e o z mais 3 tem que ser 0. Ou seja, o y tem que ser 0 e o z tem que ser menos 3. É o ponto 0 menos 3. Tá? Então, isso aqui é um ponto. A gente já viu, soma de dois quadrados dando 0 dá um ponto. Ponto 0 e menos 3. Com x igual a 1, fica 1, 0 menos 3. Esse é o ponto. Tá? A interseção com y igual a 0 fornece essa igualdade aqui, que corresponde a duas retas. Lembra? Dois quadrados aqui iguais correspondem a duas retas. E elas passam por que ponto? Elas se interceptam em que ponto? No ponto 1, 0, x igual a 1, y igual a 0, z igual a menos 3. Dá para identificar
a partir dos pontos centrais aqui do y igual a zero. A partir do ponto central, né, dessas duas retas, essas duas retas se interceptam no 1, menos 3, e com y igual a zero, fica 1, 0, menos 3. A interseção com z igual a menos 3 zera essa parte aqui, e eu obtenho novamente duas retas. Se interceptam no ponto 1, 0, menos 3 também. Obtenho, então, um ponto, duas retas e duas retas. Ou seja, um cone elíptico. Tá? A superfície z igual a 1 menos x2 menos y2 tem ponto central 0, 0, 1. Repara, olhando para essa parte aqui, não dá para identificar tão facilmente. Eu teria que passar esse 1 para o lado de cá para ficar na forma padrão. Z menos 1 menos x2 menos y2. Dá para identificar agora que o centro é 0, 0, 1. Né? Interseção com... Bom, se é 0, 0, 1, o ponto central, eu tenho que interceptar com x igual a 0, y igual a 0, z igual a 1. Então, a interseção com x igual a 0 fornece z igual a 1 menos y2. Uma parábola para baixo. Aqui, menos na frente do y. Interseção com y igual a 0 fornece z igual a 1 menos x2. Outra parábola para baixo. Interseção com z igual a 1 fornece 0 igual a menos x2 menos y2. Ou seja, o ponto onde x e y são 0 e o z é 1, ponto 001. Uma parábola para baixo, outra no mesmo sentido. E o ponto, um paraboloide elíptico. Tá certo? Então, a identificação consiste em achar as interseções com os planos que passam pelo centro, paralelos aos planos coordenados. Identificando as três curvas, você identifica a superfície, porque só há uma combinação de três curvas para cada superfície. Tá certo? Bom, então a gente se vê na próxima aula. Um abraço.